Muita gente me cobrou. Olá, pessoal. Fica tranquilo, eu vou gravar e disponibilizar. E aí, pra gente ficar sabendo, né, como é que tá a missão, né, nesse tempo agora, pra saber também como, né, um pouquinho como funciona a missão integral, né, os seus projetos e tudo mais. Legal. É sempre bom, né, estar falando, principalmente agora. Eu tenho orado e Deus tem falado muito comigo que nesses últimos dias, nesses dias que a gente está vivendo, é o tempo onde a gente, como cristão mesmo, como igreja, precisa se posicionar. Tem muitas pessoas com medo, né, sem saber o que fazer, e eu acredito que é um cenário muito bom para a evangelização, né, de pregar o evangelho mesmo. E da nossa casa mesmo, mandando uma mensagem, tenho falado com o pessoal aqui, compartilhando uma palavra, a gente consegue atingir muita gente. É verdade, é verdade. Matheus, Essa é a verdade, né? Para que Deus possa nos direcionar e como lidar com essas pessoas e também após Covid-19, né? Como que a igreja se posiciona, como que a gente vai se posicionar. Sim, eu tenho falado com bastante pessoas, né, a respeito disso, e sempre eles estão falando que a igreja ela vai ter um certo abalo, no sentido de entender que ser igreja não é simplesmente as quatro paredes, né, Sim. mas ser igreja está muito além disso, né, e até quando eu te convidei para a gente fazer a live, né, pensando nessa questão da missão integral, né, você está envolvido completamente com a missão. Você nem sempre está na sua igreja local, né? Você está viajando, você está envolvido com a missão por integral. E aí eu já queria até aproveitar esse momento para te perguntar como que é isso, né? Como que é trabalhar com a missão integral, né? Em tempo integral? Então, Gu, bastante pessoas faz essa pergunta, mas eu costumo dizer que tudo que a gente faz pode se tornar uma missão, né? Desde que a gente use para reconciliar o perdido a Deus por meio somente de Jesus Cristo. Então, porque assim, tem muitas pessoas que pensam que missão, né, o missionário integral é somente aquele que larga tudo, né? Aquele que deixa o trabalho, às vezes, aquele que deixa a sua faculdade, e aí a sociedade, até a igreja, ela denomina essa pessoa como um missionário integral. Mas eu tenho uma visão diferente. Eu penso que o missionário em tempo integral é aquele que usa o seu conhecimento, o seu trabalho, tudo aquilo que ele sabe para reconciliar o perdido, né? Para reconciliar o perdido somente por meio de Jesus. No meu caso, né, o meu caso com a minha esposa, é que é um ministério específico, né? É algo que o Senhor nos chamou e realmente a gente entendeu que era necessário largar, né? Eu até às vezes fico, porque é complicado. Esse é um dos desafios da missão, né? Do missionário, é aquele que deixa, né? Porque é um chamado específico. E se você não deixar, né? Você não consegue como que eu posso explicar? Você vira e mexe, você vai estar pensando nessa questão, né? Como que eu posso servir mais, né? Você nunca vai estar feliz ali no ambiente que você está. Mas só para resumir, eu entendo que a missão integral é para todos que exerce uma função de reconciliar o perdido a Deus somente por meio de Jesus. Aí existem os que foram chamados, né, para dedicar a sua vida ao ministério. Aí entra para os casos, pastor, enfim. Mas é só para tirar essa questão do pensamento das pessoas, que é só aquela pessoa que deixa tudo, né? Mas não, eu vejo você como um cara também que, por meio da sua profissão, por meio daquilo que você faz, né, você serve integralmente. Você do dom dela, né? E aí, cada um, aí o dom é diferente para cada um. Às vezes eu vou ter facilidade de estar nas ruas, né? Vou ter facilidade de, por exemplo, estar numa comunidade quilombola, mas às vezes uma outra pessoa não vai ter essa facilidade, porque não tem o dom. Sim, verdade. Essa fala é pertinente, né, nesse sentido. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, depois eu vou te perguntar sobre o que você está inserido mesmo. Organização missionária, que é a capacitação missional.
O segundo pilar, a gente trabalha com mobilização, ou seja, a gente mobiliza as igrejas, mobiliza projetos de várias denominações, né? É uma organização interdenominacional a nossa, então a gente tenta mobilizar, né, pastores, líderes, igrejas, né, de vários estados, vários locais, para poder fazer algo relevante na sociedade, né? Que aí entra o terceiro pilar, que é o desenvolvimento. A gente trabalha com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social e desenvolvimento comunitário. A gente entende que a igreja, quando ela tem uma visão missional, a ação dela vai ser para um desenvolvimento. Então, ela não vai ficar somente ali com o seu templo aberto, né, no horário do culto, mas ela vai pensar que ela é um canal de bênção para a sociedade. Né? Se a igreja... A gente costuma falar assim nos treinamentos, que se a minha igreja, que eu sirvo, ela fechar as portas hoje e o pessoal ao redor ninguém notar, é sinal que ela nunca esteve aberta, né? Porque ela não faz diferença. Então, a ideia do desenvolvimento é trazer uma visão para que a igreja possa entender que ela é pertinente dentro da sociedade, que ela precisa exercer a função que é dela. E então, esses 3 pilares. Hoje, recentemente começamos essa campanha, né, para poder levantar alimento, produtos de higiene para poder servir os povos vulneráveis, né, as comunidades aqui que às vezes também a igreja muitas igrejas deixam de olhar para esse lado. Então é um pouco daquilo que a gente tem feito como missão, né, como organização missionária e também como ONG. Pulando dentro da língua deles, da cultura guarani. Né? Então, a gente tem a Bíblia em Guarani, a gente leva o estudo, né, em Guarani, né? Discipulamos, levantamos obreiro ali, já batizamos, com esse foco, fazer discípulo. Né? Fazer discípulo. E aí, dentro da cultura deles, eles ensinando, a gente sabe que a tendência é caminhar com mais rapidez. Né? Não, muito bom. Eu também gostaria de perguntar para você, neste momento, né, que a gente está vivendo de quarentena, né? Como é que está sendo a missão? Eu creio que deve ter sofrido algum tipo de abalo, né? Até por Com certeza. De trânsito e tudo mais. E agora, né, as pessoas vão ter a economia vai reduzir um pouco. E aí, como é que vocês já estão pensando e enfrentando isso? Isso. Ó, a gente teve que parar, né, a escola de missões. Então, da escola de missões, a gente conseguia levantar algum recurso para poder dar andamento nos projetos, né? Como a gente precisou parar a escola de missões, a gente está realmente na dependência de Deus para poder desenvolver os projetos. Só que, como a gente não consegue também dar andamento devido a toda essa... porque parou tudo, né? Não tem como a gente estar saindo de casa, enfim, não tem como a gente estar fazendo visita. Então, literalmente parou. A gente tem trabalhado agora, nesses últimos dias, com divulgação, né? Então, a gente teve uma reunião até com o conselho, o pessoal da missão, para a gente bolar algumas divulgações, né? Aproveitar para poder divulgar nas redes sociais, né? Né? Vai continuar falando aí para vocês. Um espaço que ela tinha, né? Então, ela tinha um espaço, ela não utilizava o espaço. O pastor daquela igreja, que hoje é o nosso pastor, meu pastor Mundadé, eles estavam buscando um grupo, né, buscando alguém que ativasse a igreja dele em missões. E a gente estava buscando um espaço. E ele tinha um espaço e a gente tinha ativação para a missão. Então, quando a gente começou a orar, isso acho que vai fazer 1 ano já. Começou a orar e ele falou, Mateus, tá aqui o espaço, é de vocês, né, pode fazer de base. Foi onde a gente começou a trabalhar na questão da base missionária. E graças a Deus tem sido bênção. Nossa, muito bom. Não, como eu estava falando, né, a missão não para, né? Não. A missão não para, graças a Deus, né? Que Deus vai dando todos os recursos, mostrando pra gente como caminhar, como seguir. Próximo, né? Deixar lá todo... A pregação do evangelho, ela é para todo aquele que já creu em Cristo. A gente fala que se você creu em Jesus, você é um missionário. E se você que está aqui nessa live, você ainda não creu em Jesus, você é o campo missionário, né? Então, todos nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho.
e que possamos aproveitar esse tempo que estamos vivendo, né, para gravar um devocional, né, manda um boa tarde, manda um versículo para um familiar seu. Eu tenho certeza que Deus vai falar com ele, né, e tenha intimidade com Deus. Não existe missão, né? Veja bem o que eu vou falar, não existe missão sem o poder de Deus. Por quê? Porque é Deus que chama, é Deus que vocaciona e é Deus que faz, é Ele que realiza a missão. Quem fala sobre isso é o Ronaldo Lindório, né? É Deus que envia, e é o próprio Deus que sustenta a missão. Então, se eu estou aqui hoje, né, eu estou há 3 anos integralmente como eu falei, no ministério mesmo, não tenho salário, eu vivo por fé mesmo, dependência de Deus, né? O aluguel está aí dia 10 para pagar e eu vivo na dependência do pai, né? Sou casado, né? Eu vou ser pai agora e a dependência está em Deus, né? Por quê? Porque é Deus que sustenta, a missão. Então, Gu, muito obrigado, cara. Foi um prazer mesmo estar com você. Vamos fazer isso mais vezes. Hoje eu não tenho uma internet boa, né? Mas mais para frente vai ser legal. Se você quiser gravar vídeo também falando, vai ser denso. Eu sei que vai edificar vidas, né? Deus tem nos chamado também para encorajar, né, jovens para a missão. A gente tem visto poucos jovens que querem exercer a sua vocação, né, a sua profissão, né, o que sabe fazer para a glória de Cristo. Tem poucos jovens fazendo isso. E que possamos aproveitar aqueles que têm e despertar nessas pessoas que às vezes estão aí, conhece a Bíblia, sabe o chamado, mas às vezes não quer dar o passo, né, adiante. E é isso, né? Eu gostaria de agradecer a todos os espectadores e todos que assistiram. Muito obrigado. Ao Matheus, que prontamente, né, aceitou falar sobre missão, né, que é o amor da vida dele, né? Que é o serviço que ele está ali inserido, né, nesse meio. Parabéns, eu não sabia que você ia ser pai. Parabéns para você, para a Débora. Muito feliz com isso também. Nossa, eu acho vocês muito bacana, um casal muito bacana. E quero estar sempre acompanhando aí, né? Estamos aí na missão também. Com certeza. Eu tenho ajudado pouco, porque terminei a faculdade agora, a correria assim, mas agora eu vou estar mais disponível, né? Também para poder estar ajudando. E é isso. Sim. Tamo junto. Ô, Gu, eu queria fazer um convite para o pessoal que está aí, né? O pessoal que vai assistir depois, né? Segue lá as redes sociais, né? Tem a rede social da Missão, né? Que se colocar Missão Reino.oficial, né? Você vai entrar lá, tem todos os projetos e também tem a ONG. A ONG você pode colocar Expandindo _Amor, né? E aí você vai achar lá, Expandindo Amor, o nome da nossa ONG. E Deus tem nos chamado, como eu falei, a despertar vidas, né? Por meio